Bom dia. Bom dia. Vamos cantar? É o teu povo aqui presente, todos uma só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. É o teu povo aqui presente, todos uma só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Vai sempre reinar, terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar, terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, exaltado no céu. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar, terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Alô, Pedro Franco. Amanhã é dia 11, é o seu aniversário. Por certo, você vai estar comemorando, seus pais estão muito contentes com você, seu pai Celso, a sua mãe Lira, e também os seus irmãos, a Bárbara, o João, e que Deus te abençoe muito, que você seja um garoto muito feliz e venha ser, Pedro, um homem de Deus. Vale a pena. Parabéns, nosso aqui, da liderança, parabéns pela igreja, especialmente pelo Querigma Kids. E no dia 12, terça-feira, André Mate, é o seu aniversário.
Parabéns, meu caro. Que Deus te abençoe muito, não é? A você, aos seus pais, ao seu irmão. E parabéns mesmo por mais um ano de vida que Ele te concede. E no mesmo dia, Julinho, né? Filho do Mark e da Aninha, 3 aninhos, né, Julinho? 3 anos. Que bom saber que você está crescendo, que você está se tornando cada vez mais forte, mais sábio e dando alegria para as pessoas que estão perto de você. Que Deus abençoe muito a todos os nossos queridos que vão estar de aniversário nesta semana. Que a bênção do Senhor, Pai, esteja sobre o André, esteja sobre o Julinho e também sobre o Pedro Franco. No nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. É muito bom estarmos reunidos neste segundo domingo do ano para louvarmos, para adorarmos ao Senhor nosso Deus. Durante uma pequena mensagem da semana, nós, considerando a pergunta do salmista, que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo, estivemos observando rapidamente alguns benefícios pelos quais o salmista reconhecia que Deus estivera com ele. Por exemplo, ele reconheceu que o Senhor tinha inclinado os seus ouvidos para ouvir o seu clamor. Ele reconheceu que achava-se prostrado, mas o Senhor o salvou. Ele reconheceu que o Senhor o livrou da morte, a sua alma, das lágrimas, os seus olhos, e da queda, os seus pés. Portanto, ele passou por momentos angustiantes, mas ele pôde reconhecer que o Senhor foi bondoso, misericordioso para com ele. E por certo, o Senhor tem sido bondoso, tem sido misericordioso para todos nós. E a resposta do salmista a esta pergunta, que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo, encontram-se nos versos seguintes. Logo no próximo verso, versículo 13, ele diz: tomarei o cálice da salvação. Ele estava tão grato a Deus pelos benefícios recebidos, que ele promete, afirma, tomar o cálice da salvação. Durante a Páscoa, os judeus comemorando a saída do Egito, no momento havia que se tomava um copo de vinho, reconhecendo a libertação deles do cativeiro egípcio. E nós hoje podemos tomar o cálice da salvação, lembrando o sacrifício de Jesus Cristo, o sangue dele derramado na cruz em nosso favor. Esta salvação que veio gratuitamente a nós pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. Nunca devemos, meus irmãos, nos esquecer da glória desta salvação. Esta salvação que nos satisfaz, e esta salvação que não apenas deve permanecer em nós, mas essa salvação que deve transbordar através das nossas vidas, como rios que correm, como fontes que transbordam para a vida eterna. Então, que nós possamos tomar com gratidão esta salvação, reconhecer que fomos alcançados pela misericórdia de Deus, que Ele continua a atuar em nós nesta salvação que vai nos santificando, até que possamos estar na sua glória, e que isso transborde de nós também, para que outras tantas pessoas venham a experimentar deste cálice da salvação no Senhor Jesus Cristo. Ele continua dizendo: invocarei o teu nome.
nós precisamos estar invocando continuamente o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque se nós o invocamos, Ele está pronto a nos atender quando o invocamos no fundo do nosso coração, com toda a confiança no seu nome. Mas também Ele vai dizer, em terceiro lugar, cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o povo. Ele diz isso no versículo 14 e repete no versículo 18. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Se estivéssemos reunidos presencialmente, poderíamos falar de alguns votos que nós fizemos ao Senhor e que queremos cumprir durante este ano, alguns propósitos que nós devemos alcançar. Mas você, quem sabe, pode compartilhar com alguém dos seus propósitos para este ano. Eu, por exemplo, tomei o propósito de, durante este ano, voltar a ler a Bíblia toda. E não apenas a leitura, mas também ler a introdução a cada livro, usando ferramentas que nós temos disponíveis, que falam a respeito da situação, da ocasião ou do autor de cada livro da Palavra de Deus. Estou citando isso apenas como um exemplo, e você, por certo, tem os seus propósitos que você deseja cumprir durante este ano em gratidão a Deus por tantos benefícios que Ele tem feito pela sua vida. E o salmista ainda diz: oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graça. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças. Por certo, você vai ter muitos motivos alegres de agradecer a Deus, mas que a nossa gratidão a Ele, que nós ofereçamos a Ele um verdadeiro sacrifício de ações de graças, mesmo naquelas situações mais dolorosas, mais difíceis. E eu creio que todos nós vamos passar por situações difíceis ao longo deste ano. Mas se nós reconhecermos a bondade do nosso Deus, que Ele está no controle de todas as coisas, e se formos obedientes à sua palavra, nós vamos dar graças em tudo, porque esta é a vontade de Deus para conosco em Cristo Jesus. Vamos permitir que Ele nos encha do seu Espírito, a fim de que possamos dar graças a Deus por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, que este seja um ano, que a gente deixe de estar reclamando, certo, da vida, não fechando os olhos para as lutas, para as dificuldades, mas que a gente tenha realmente, meus irmãos, esse espírito de gratidão a Deus, que tem sido tão bondoso, tão misericordioso para conosco. O salmista termina esse salmo dizendo o seguinte: nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, aleluia, ou seja, louvado seja o Senhor. Tudo que vamos fazer este ano, então que seja com esse espírito: louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor, porque Ele nos tem feito tanto bem. Louvado seja o Senhor, porque podemos contar com a sua presença, com a sua assistência, com o seu amor, nos assistindo ao longo de todo este ano, por que não dizer ao longo de toda a nossa vida. Portanto, se você conhece a Cristo, você pode desfrutar desta presença gloriosa dele e pode voltar-se para ele, oferecendo um sacrifício de ações de graça, invocando o seu nome, tomando o cálice da salvação. Pai, que assim seja na minha vida, que assim seja na vida desta igreja,
na vida de todos aqueles que estão participando deste culto, Senhor. Que nós possamos, de fato, tomar, beber desta salvação que encontramos na pessoa do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Que esta salvação transborde de nós, ó Pai, este ano, para que muitas pessoas sejam alcançadas e venham a beber deste cálice da salvação, encontrado somente no Senhor Jesus Cristo, pelo seu sacrifício realizado na cruz em nosso lugar. Senhor, invocamos o Teu nome. Nós precisamos de Ti, nós precisamos constantemente, Senhor, nos voltarmos para o Senhor. Então, que nós estejamos reconhecendo a Tua presença e, ao invés de ficarmos trazendo os problemas para dentro de nós, que nós possamos levá-los ao Teu trono de graça, invocando o Teu nome. Senhor, nós queremos realmente ter um propósito firme neste ano, de cumprir também, Senhor, os nossos votos diante de Ti. Que nós possamos viver como um corpo de Cristo, que nós estejamos nos encorajando mutuamente no cumprimento dos nossos propósitos para com o Senhor Jesus Cristo. Senhor, Tu és digno, Senhor, de nós podermos estar oferecendo a Ti ações de graças, e em tudo que o nome do Senhor Jesus Cristo seja louvado. Amém. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com os meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A Ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Você de casa, vamos cantar? Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vê brilhar a
Muito bem, meus irmãos, vamos ao estudo da palavra de Deus. Vamos orar para que possamos entender a palavra do Senhor, conforme eu tenho dito, que ela não fique apenas na nossa cabeça, mas que desça para o nosso coração. Pedir que Deus nos dê capacidade de entendimento, a palavra que foi revelada por Ele, que o Espírito possa revelá-la também a nós, na nossa mente, no nosso coração, e que Deus nos dê a disposição de colocá-la em prática. Senhor Deus, estamos aqui para estudar a Tua palavra, desfrutar da comunhão com o Senhor de modo especial. E agora, Deus, quando vamos abrir a Tua palavra, queremos pedir que o Senhor nos dê entendimento, ajuda-nos na compreensão da Tua palavra, Senhor, para que ela penetre na nossa vida, penetre na nossa mente, no nosso coração, e que ela possa fazer diferença, que possamos praticá-la, Senhor, honrando assim o Teu nome. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bem, então nós estamos vendo os acontecimentos ligados ao Natal, ou seja, sobre o nascimento de Jesus. Então estudamos os fatos, o anúncio, começando com o anúncio do nascimento de João Batista, a apresentação por intermédio do Lucas, o evangelista, da família do João Batista, dos seus pais, que eram pessoas tementes a Deus, pessoas sérias no seu comportamento. O texto diz que eles eram irrepreensíveis em todos os mandamentos do Senhor. Então, vemos sobre o nascimento do próprio João Batista. Eles cumpriram toda a parte da lei dos judeus, e vemos também o anúncio do nascimento de Jesus, José e Maria, e oração do Espírito Santo, né? Maria, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. Falei aqui também que Maria não é a mãe de Deus, ela é a mãe do homem Jesus, não é mãe de Deus. Também Maria não ressuscitou, seu corpo está aguardando a ressurreição ainda. O único que ressuscitou até agora foi Jesus. Aqueles que creem em Jesus, os que já morreram, seus corpos estão aguardando a ressurreição. E aqueles que vão morrer também em Cristo, seus corpos ficarão aguardando a ressurreição. A não ser, como diz Paulo, que aqueles que estiverem vivos quando Jesus voltar, seus corpos serão transformados. Então nós aguardamos, né? Mas Maria foi uma mulher sensacional, humilde, boa atitude, temente a Deus, respeitava as pessoas, tratava bem seu marido, com certeza tratou muito bem Jesus. Veja que quando Lucas fala que eles esqueceram Jesus lá quando tinha 12 anos, lá no templo em Jerusalém, eles tinham uma jornada de mais ou menos 90 quilômetros de Jerusalém até Nazaré. Ela, quando eles encontraram Jesus, ela falou: meu filho, nós estávamos aflitos por tua causa. Com certeza, Deus, na sua sabedoria, soube escolher bem a mulher para ser a mãe de Jesus. E também o seu esposo, José, que homem, viu? Que homem. Homem de caráter, sério. Muito bem. E aí ficou, assim como eu disse, ficou para falar sobre a visita que José e Maria receberam, visita para Jesus, dos magos. Apenas Mateus registra esse fato, e está no capítulo 2, a visita
dos magos. Falei também outro dia que não eram 3 e também não eram reis. Eles eram pessoas que entendiam dos astros, né? Pessoas que tinham conhecimento, porque o texto, conforme nós vamos ler aqui agora, diz assim que eles viram a estrela, né? E sabiam que era Jesus. Então eu vou ler o texto, Mateus capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Veja que Mateus dedica uma boa parte do seu relato sobre o nascimento de Jesus, os acontecimentos. Ele dá bastante informação sobre essa visita dos magos, né? Então, Mateus capítulo 2, versículo 1, diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. E eles perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Então eles sabiam quem era Jesus, discerniram aquela estrela como sendo a estrela que iria orientá-los até Jesus. E então, quando Herodes ouviu isso, ele entrou em crise. Não apenas ele, mas toda a Jerusalém. E aí o que ele faz? Ele convoca os sacerdotes, os principais, os escribas, aqueles que ensinavam a lei, e ele queria saber onde que deveria nascer o rei dos judeus, isto é, Jesus. E aí o que eles disseram? Disseram a verdade. Ele deveria nascer em Belém da Judéia, próximo aí de Jerusalém. Eles responderam: porque está escrito por intermédio do profeta. Eles citam o profeta do Velho Testamento, profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que diz assim: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia, com letra maiúscula, que há de apacentar o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiveres encontrado, avisai-me, para que eu também possa ir para adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, pensando eles, creio eu, que o rei era sério, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. Veja que ele não estava mais na manjedoura, ele estava na casa. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Olha aqui então: entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe as suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Por isso que as pessoas acham que eram 3 reis, né? Agora, veja interessante, no 12: sabendo por divina advertência, prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Então, veja interessante que esses homens aqui, eles tinham um conhecimento de quem era Jesus. Eles foram lá exclusivamente para adorá-lo. E agora queria voltar um pouquinho na história para ver o relacionamento dos judeus
com esse povo do Oriente. Quem é o povo do Oriente? O povo do Oriente era a Síria, a Babilônia, a Média, os medos, os partos. Então esse era o povo do Oriente, a Pérsia. Então eles estavam vindo lá do Oriente, não fala de que lugar, mas é nesses países ali, num desses países ali, possivelmente a Pérsia, né? E então quero voltar um pouquinho na história, quero voltar uns 600 anos na história, para a gente entender de onde esses homens vieram, né? De onde que eles vieram. Então vamos lá para o livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel. Vamos entender um pouquinho a história e ver se a gente pode ligar um fato com o outro, né? Então, Daniel, Velho Testamento, se você quiser abrir a sua Bíblia aí, nós vamos estar lendo. Vou ler o capítulo 1, todinho, para a gente entender bem o contexto, né? Diz assim: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Então, o reino do norte já não existia mais, porque em 722, as 12 tribos, a cidade de Samaria foi invadida pela Síria e eles foram espalhados pelo mundo. E aqui, então, apenas o reino de Judá, que da onde vem Jesus. Ele é o leão da tribo de Judá. Vem dessa tribo aí. Então, mas a situação estava terrível ali, né? Se a gente ler lá no livro dos reis, a situação do profeta Jeremias, Abacuque, e o povo não estava nem aí com a palavra de Deus, com Deus. E aí, então, veio o castigo de Deus, né? Muito bem, este aqui no 3º ano, esse ano aqui é o ano 605 a.C., né? Estamos falando de 600 anos antes de Cristo. Veja assim: e o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, quer dizer, para a Babilônia, para a casa do seu Deus, Deus com letra minúscula, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus, Deus do Nabucodonosor, né? Disse o rei a Aspenaz, chefe dos oficiais que cuidavam na parte administrativa ali, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutores em ciência, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus, dos babilônios. Então, veja aqui, né? Esses jovens deveriam ser da linhagem nobre, ou da linhagem real, e não podiam ter nenhum defeito, deviam ser de aparência boa, um corpo perfeito. Deveriam ser instruídos em toda a sabedoria da época, entendidos, doutores em ciência, numa linguagem moderna, né? E também entendidos no conhecimento, e que fosse, além de tudo, que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e que eles fossem ensinados
na cultura e na língua dos caldeus. Veja então que era um grupo bem selecionado, né? E entre aí estava o Daniel e seus 3 amigos. Agora então, veja o que aconteceu. E aí o rei pediu que trouxesse esses rapazes à sua presença. Versículo 5 diz assim: determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Esse é o melhor vinho que tinha, né? As finas iguarias. E que fossem mantidos por 3 anos, ao final dos quais assistiriam diante do rei. Então eles iam passar por um treinamento rigoroso em termos de alimentação, de estudo, de conhecimento. Tinham que aprender a língua, conhecer a sabedoria dos caldeus. Então era essa a tarefa que eles tinham pela frente, né? Agora veja que entre eles se achavam os filhos de Judá, na tribo de Judá, né? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos oficiais lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, e a Misael, o de Mesaque, e Azarias, o de Abdenego. Então colocou nele os nomes dos caldeus, dos babilônios, né? Agora veja só a situação, a posição do Daniel. Vai prestando atenção, quem foi esse camarada aqui? Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos oficiais que lhe permitisse não contaminar, né? Então vou comentando aqui, na medida que fomos lendo sobre a vida do Daniel. Primeiramente, era um homem convicto daquilo que ele cria. Ele tomou uma decisão firme, séria. Era um homem que conhecia Deus, temente a Deus, e ele não se intimidou. Ele tomou uma decisão firme, né? Que ele não iria se contaminar, nem com as comidas e nem com o vinho, né? Agora veja só como era esse sujeito. Então ele pediu ao encarregado que lhe permitisse não contaminar-se. Veja aqui que ele trata o homem ali com muita educação, né? Ele faz um pedido. Possivelmente até Daniel já tinha conversado com esse sujeito, né? Não sei, isso eu estou colocando. Mas ele pede com toda a gentileza a permissão para que ele não comesse aqueles alimentos, nem bebesse daquele vinho, porque aquilo não fazia parte da sua alimentação diária, e ele não queria se contaminar com as coisas boas e deliciosas que eram oferecidas pelo rei. Versículo 9, olha que interessante. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos oficiais. Veja aqui, Daniel tomou a decisão, e aí ele vai lá para o chefe, e ele pede permissão, mas será que daria para eu não comer desse alimento aí do rei? Porque eu não creio dessa maneira, e eu não posso comer essa comida. Agora veja o que acontece. Então ele vai com boa atitude, e eu creio, com boa atitude, com educação, com respeito, ele vai aí pede para o camarada lá. Agora olha o que Deus fez. Deus concedeu a Daniel misericórdia
e compreensão por parte do chefe. Veja que interessante. Agora, vamos pensar um pouquinho aqui. Se Daniel tivesse sido mal educado, grosseiro, chegasse lá e falasse, eu não vou comer essa comida porque o meu Deus, e aí falava de Deus, né? Meu Deus proíbe, e não sei o quê. Você acha que esse chefe aqui ia ter alguma interesse por ele? O que vocês acham? Se chegasse numa arrogância espiritual, entre aspas, espiritual, possivelmente Deus não agiria se ele tivesse uma atitude assim de arrogância, de prepotência. Afinal de contas, eu sou filho do rei, né? Não vou me sujeitar a essa dieta aí. Mas como ele foi educado, o que é que Deus fez? Deus abriu a mente do sujeito, né? E ele pôde compreender. Agora veja que interessante a sequência, né? Aí o chefe falou o seguinte para Daniel, já estavam amigos, né? Falou assim, Daniel, tudo bem, mas eu tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade? Falou, Daniel, tudo bem, eu gostei de você, entendo o seu pedido, mas olha aqui, minha cabeça está em jogo, né? Porque é a ordem do rei, né? A ordem do rei. E se eu permitir isso, e quando a aparência de vocês for diferente dos outros, os outros vão estar fortes, sarados, robustos, e vocês não, né? E sabe o que vai acontecer? Aí vocês vão pôr em perigo a minha cabeça para com o rei. E na época lá, se o jeito bobeasse, rolava a cabeça, não tinha nem dúvida. Agora, veja então o que o Daniel faz. Versículo 11. Então, disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos líderes lá havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E olha como que ele se dirige. Eu quero pedir a você que nos experimente, por 10 dias, e que nesses 10 dias a gente não vai comer a comida do rei e nem a bebida do rei, porque nós temos convicção que não devemos fazer isso. Vocês podem comer à vontade. E daí eu quero pedir que vocês nos deem legumes a comer e água a beber. Então ele faz um pedido, com certeza com muita educação, com muito jeito, né? Outro dia vi uns crentes falando sobre a dieta de Daniel. Caramba, legumes e água, né? Mas isso é apresentado como uma coisa bem espiritual, né? Mas deixa para lá. Então, depois de 10 dias, então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Olha, se daqui 10 dias nós estivermos pior do que eles, a sua cabeça não vai rolar. Nós vamos assumir a responsabilidade. Você pode ficar tranquilo, né? Pode ficar tranquilo, porque nós não vamos deixar que essa responsabilidade fique com você. Tá?
Então, depois de tudo isso, né, ele atendeu e os experimentou por 10 dias. Agora, você acha que se o Daniel fosse arrogante, o chefe aqui ia atender? Responda você mesmo. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam na mesa do rei. Veja, 10 dias, eles estavam mais robustos, mais sarados. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles a comida do rei, as iguarias finas e o vinho que deviam beber. E lhes dava somente legumes. Veja bem agora o 17. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Veja que Deus deu para eles inteligência, conhecimento. É claro que para adquirir conhecimento e tudo, eles precisaram estudar, e não pouco, mas Deus deu inteligência, abriu a mente deles. Agora veja, para os 4, né, que era o Daniel e os seus 3 amigos. Agora, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Então, a Daniel, ele recebeu um dom especial de Deus, que era para interpretar as visões e sonhos, que foi muito útil para ele, né? Apenas ele recebeu esse dom de Deus. E ele, então, mas a gente nota, pela atitude de Daniel, que ele não teve nenhuma presunção por causa disso. Então, versículo 18. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe do pessoal lá os trouxe à presença de Nabucodonosor, a presença do rei, né? Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir, passaram a servir diante do rei. Quer dizer, eles passaram, depois dos 3 anos, foram aprovados, né? E de que maneira? Olha o versículo 20. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios, mais doutos, do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Então, 10 vezes mais sábios. E Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Então, isso aqui aconteceu em 605 a.C., e o 1º ano do rei Ciro foi em 538. Veja que Daniel teve uma permanência longa ali, né? Então, queria destacar a atitude de Daniel, a sua vida bonita, né? Sua vida bonita. Sem arrogância, sem prepotência, humilde, mas com muita convicção, um compromisso sério com Deus. Vamos agora para o capítulo 2, quando ele vai interpretar, lembra que ele recebeu esse dom de Deus, né? E aí no capítulo 2, ele vai interpretar um sonho do rei. No 2º ano do reinado de Nabucodonosor, por volta de 504, 503, né? Ele teve um sonho, e o seu espírito se perturbou, e passou-lhe o sono, perdeu o sono à noite. O rei se perturbou com o sonho que ele teve. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, para que declarassem ao rei quais foram os sonhos. Quais foram os sonhos? Eles vieram e se apresentaram
diante do rei. Disse-lhes o rei, veja a situação desse pessoal aqui: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Nem dormiu à noite, ele estava super agitado. E o pessoal lá dele, os caldeus, disseram ao rei em aramaico, né? Porque o aramaico era a língua que também os judeus aprenderam, né? Ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Esses foram os magos lá, né? O pessoal lá. Respondeu o rei e disse a eles: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas num monte de ruínas. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Veja que situação que esse pessoal aqui ficou, né? Olha o que eles responderam. Responderam segunda vez e disseram: diga ao rei o sonho que o rei teve, conte para nós, e nós vamos dar a interpretação. Mas o rei disse de novo: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Quer dizer, vocês querem ganhar tempo, mas vocês já estão com o couro negociado, se vocês não falarem o sonho que eu tive, né? Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será vossa, pois combinastes, será vossa, né? Pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho e saberei que me podeis dar a interpretação. Eles estavam numa situação complicada, não queria estar na pele deles, né? E eles falaram: vocês estão querendo me enganar, vocês querem ganhar tempo para que eu mude a minha sentença, mas eu não vou mudar não. Veja, né? Situação difícil. Então eles responderam na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. Veja que agora estão se justificando, né? Nunca houve nenhum rei que pediu isso, por maior que ele tenha sido. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses. Eles não conheciam o Deus verdadeiro, né? Senão os deuses. E esses não moram com os homens. Os deuses poderiam, mas eles não moram aqui com a gente. Então o rei ficou muito irado e ficou enfurecido e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Você veja aqui, que coisa, né? A prepotência do rei, né? Saiu o decreto segundo o qual deveriam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Sobrou para Daniel também, seus companheiros. Eles não estavam lá, mas ele estava entre aquele grupo dos sábios, né? E Daniel ficou sabendo, né, que sobrou para ele e seus amigos também. Então veja aqui de novo Daniel. Então Daniel falou avisada e prudentemente. Veja, falou com calma, com prudência, com boa atitude, né? Falou a Arioque, né, o chefe dos guardas do rei,
que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Ele já foi lá para matar. E aí Samuel disse para o encarregado do rei: por que é tão severo o mandamento do rei? Então o sujeito explicou o caso a Daniel. Daniel falou: peraí, mas não estou entendendo, porque é uma coisa tão severa, tão terrível, né? Então, aí Daniel foi ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Veja a coragem dele também, né? Confiança em Deus. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Mesaque e Azarias, seus companheiros. Acho interessante aqui a amizade dos quatro, né? Eles eram companheiros de luta, de oração, uma vida assim bonita, né? O companheirismo deles. Então, aí ele vai para casa e fala: pessoal, a coisa está feia, né? Porque o rei quer matar vai matar todos os sábios, e nós estamos entre eles. Então ele foi lá para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Aí Daniel vai lá e fala: gente, vamos orar porque o rei está doido. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, e Daniel bendisse o Deus do céu. Louvado seja Deus. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Reconhecimento de poder de Deus, né? Ele é quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Veja o conceito, né, que Daniel tinha de Deus. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças, e eu te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Por isso Daniel foi ter lá com o chefe do pessoal, que tinha sido constituído, né, o Arioque, para exterminar os sábios da Babilônia. E ele vai lá falar com ele. Entrou e disse: não mates os sábios da Babilônia, leve-me à presença do rei, e eu vou revelar ao rei a sua interpretação. Muita convicção, né? Então o Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse, e aqui ele já contou uma mentirinha para ele fazer uma média com o rei, né? Achei um dentre os filhos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Ele não achou nada, foram os outros que contaram para ele. Mas tudo bem, deixa para lá. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos, ninguém pode revelar ao rei. Isso que o senhor está querendo, esse pessoal não vai mostrar para o senhor, não. Eles não têm capacidade. Mas agora olha o 28, que beleza, né? Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões, e a mim foi revelado este mistério, não porque, olha, veja só a atitude do Daniel, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos
os outros viventes. Mas, para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente, né? Veja então como é que ele se apresenta, né? Não, falou, não é porque eu sou mais sábio do que os outros, mas eu posso dar a interpretação, né? Tu, ó rei, estavas vendo, eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. E aí ele vai descrever essa estátua, né, no sonho. A cabeça era de ouro, ele fala que era ele. Aí os pés, o ventre era de prata, os braços e o peito, o ventre de bronze e tal. Então ele dá. Aí ele diz que o rei, ele era o ouro, né? Mas depois vieram outros reinos, não vou ler tudo aqui agora, vão levantar, o seu reino vai passar, e virão outros, mas todas as coisas serão feitas em pedaços. Quanto ao que viste, 41, dos pés e dos artelhos em parte de barro, do oleiro em parte de ferro, esse será um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. E aí ele vai então falando sobre esses reinos, né? Deixa eu ver aqui, só vou pular um pouquinho. Aí no 44, então ele fala dos reinos, né, que de ouro, de ferro, de barro, de prata, mas o 44 ele diz assim: mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como visto que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel à interpretação. Veja que ele então termina falando que os reis da terra vão passar, vão ser consumidos, mas Deus está levantando o reino. Lembra que Jesus veio, né? Arrependei-vos e crede, porque o reino de Deus chegou. Então este reino que Deus está levantando não é semelhante a esses reinos temporais. Jesus declarou: meu reino não é deste mundo. Então, o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra. Se prostrou em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei agradeceu a Daniel e lhe deu muitos presentes e o pôs para o governador de toda a província da Babilônia, como também o fez o chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Agora veja que interessante, versículo 49. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abdenego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Veja então onde é que eles chegaram, né? E Daniel não se esqueceu dos seus amigos. Ele podia para eles que se virem, né? Então vamos parar por aqui. A história é muito bonita, é muito longa, mas eu queria destacar o seguinte, que
a presença, o povo de Deus que foi levado lá para a Babilônia, é o pessoal do Oriente, a presença de Daniel e outros, que eu queria ver hoje, mas não deu tempo, fez uma diferença naquele país. Fez uma diferença. E, por certo, desde aquela época, e depois nós vamos ver, quando vieram os persas, né? Como que retratou. E eu creio que é de lá que vem isso, né? Os que foram exilados, que eram tementes a Deus, eles falavam do Deus verdadeiro. O rei aqui até falou, né? O Deus de Daniel, mas eu não sei se ele chegou a entender realmente quem era o Deus de Daniel. Mas o testemunho ficou. Há um Deus, Senhor soberano sobre todas as coisas. E o reino dele será estabelecido. E este reino não vai ser regido por homens. Jesus é o Senhor deste reino. Então eu creio que vem de lá essas informações que eles não ficaram sabendo que Jesus ia nascer por acaso, não. Eles tinham informações. E tinham testemunho de gente séria. Testemunho de gente séria. Daniel e seus amigos e outros eram pessoas confiáveis, educados, tinham atitude boa, eram conselheiros, eram amigos, não eram egoístas. Então esse é o Deus de Daniel. E o Deus de Daniel, o rei deles é Jesus. Então eles vieram do Oriente. Nós queremos saber onde é que nasceu o rei dos judeus. E eu creio que Deus falou com eles através da estrela, né? Mostrou. Era a linguagem que eles entendiam. A linguagem que eles entendiam. E veja também que eles foram divinamente advertidos ou ensinados para que voltassem por outro caminho, e eles obedeceram. Então, meus irmãos, as coisas não acontecem por acaso. Deus tem um plano, Deus tem um projeto de vida. E onde quer que estejamos, a nossa vida deve fazer a diferença. Seja no reino de Nabucodonosor, seja em qualquer lugar onde estamos servindo, onde estamos vivendo. As pessoas precisam saber que há um Deus que comanda, governa e dirige todas as coisas. Mas eles precisam ver isso em nós. Não adianta apenas falarmos, precisam ver em nós. Do jeito como lidamos com as pessoas, como tratamos as pessoas. Foi isso que Daniel fez e seus amigos também. Que Deus nos abençoe. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor é o Deus que está acima de todas as coisas, o Deus que dirige tudo de acordo com a tua vontade soberana. Nada escapa ao teu controle e ao teu poder. Às vezes nós não entendemos, Senhor, mas queremos depositar a nossa confiança em Ti, de que o Senhor é o Deus que cuida de nós. Só que deu sabedoria para o Daniel, seus amigos, inteligência. Que nós possamos também, ó Deus, termos interesse pela Tua Palavra, Senhor. Conhecer mais a Tua Palavra. Conhecer mais a Teu respeito. Para que vivamos uma vida de acordo com os Teus ensinos. Assim como Daniel. Ele tomou a decisão no coração, não vou me contaminar, não. Sou fiel ao meu Deus. E hoje há, Senhor, tantas ofertas. Tantas ofertas. Que o Senhor nos dê graça para que possamos ficar fiéis a Ti e a Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém.
Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti